Boa noite, meus amigos. Como a gente tinha anunciado e falado pro meu pessoal aí do YouTube, que eu hoje faria... A gente até, inclusive, chegou a anunciar semana passada que traria o Lucas Vinck para fazer uma entrevista com a gente aqui, fazer um bate-papo com a gente. E a gente ia fazer ao vivo, mas deu um probleminha, aí nós não vamos conseguir fazer ao vivo, porque o celular dele deu problema e a gente ia fazer pelo celular, né? Então, acabou, ele falou pra mim e daí disse, não, então eu vou ir até lá e aí a gente faz como tu fez com o pai. Na época eu fiz um com o Sérgio Vinck aqui, que é o pai dele, né? Que é o pai do Cláudio Vinck também, o pai do Léo. O Léo, eu passei muito tempo sem ver o Léo, né, cara? Sim. Eu fui ver ele no enterro da tua avó. Sim. Lá eu vi ele, eu até te perguntei, né? E aí tudo, eu li e tal, daí me mostrou, fui lá, ele tava com outros dois rapazes, não sei se era... Eram amigos dele. Eram amigos lá, mas não sei se era da advocacia também, ou era só amigos. Não, acho que eram amigos de colégio dele aqui. E aí eu fui lá conversar com ele, meu Deus, dei um abraço nele, assim, meu Deus, que coisa mais boa, cara, ele ficou tão feliz, assim, de eu ter procurado ele e conversar com ele lá, né, porque eu tava diferente, né, porque na época que eu era treinador de vocês lá, eu não usava barba, eu usava só um bigodinho, coisa, eu usava mais cabelo do que eu uso hoje também, né. O cabelo não era tão grisalho. Não era tão branco também, assim, né, então todas essas coisas aí. Então, assim, ó, eu tinha avisado, né? Tinha feito a noticiado. E aí, como não deu certo como a gente queria, então a gente marcou para hoje e aí o Lucas está aqui, Lucas Vinck, né? E a gente vai tratar dos papos que a gente teve quando ele jogava comigo. Era muito jovem ainda, né? Família Vinck. Os 3 irmãos jogaram comigo no mesmo ano. Só que o Lucas jogou 3 anos, o Cláudio jogou 2 anos e o Leozinho jogou 1 ano, só o primeiro ano comigo. Sim. Né? Mas pra variar foi campeão também, né? Então assim, ó, Lucas, eu tô abrindo os papos aqui e deixando à vontade para te apresentar pro pessoal aí. É um prazer estar aqui conversando contigo e ver que tu virou youtuber, né? Legal isso. Porque geralmente é o pessoal mais novo, né, que faz. E ver que tu tá fazendo isso é muito legal, assim. Tenho acompanhado os vídeos que tu tem me mandado aí, tá ficando bem legal. Pois é, gente, então, assim, ó, vamos começar falando Se tu lembra que ano, Lucas? Eu sou muito ruim, assim, com os anos, sabe? De lembrar, assim, as datas, Mas eu acho que foi na época de 2000, por aí. Que idade tu tá hoje? 35? 35, vou fazer 36. Tá na idade do Cassiano. E o Cassiano tem a mesma idade. Você jogavam 90, né? Então eu acho que foi tipo anos 2000, daí em 2000 daí teria o quê? Talvez, daí a gente tinha 10 anos, eu acho que era um pouco mais, né? Devia ser 12 anos, não? Não, de 2000 para 2026 que nós estamos agora, daí não. Aí não, teria a gente 26 nasceu anos, em 90, daí 2000 eu acho que foi 2011. Pode ser. 2011 eu acho que foi. É que eu tive treinando nessa época lá no futsal, nos anos 2000, mas daí era gurizada também, mas quando eu fui treinar vocês, esses aí já eram adultos aí, no caso, né? Era Júnior, Humano, essa turma toda aí que era do Ressaca, né? Então... Deve ter sido então 2000 e... Foi 2011 eu acho que não, foi. Mas 2011 não, Vico, porque 2011 a gente teria 21 anos. Não, a gente nasceu em 90. Não, 2011 para 2026 daria 15 anos. Não, 2011 para 2026 dá 36 anos, né? Não, desculpa. 2011 para 2026 dá 15 anos, mas a gente nasceu em 90, tá? Isso. Naquela época a gente tinha 11, 12 anos. É? Então foi 2001, acho. É? Claro. Comparar com a idade de nascimento de vocês. Isso é que eu tava já fazendo cálculo aí. Não, 2001, 2002, por aí. Tá certo. Foi mais ou menos. Eu tava certo no início, então, né? Foi antes do Inter ter sido campeão mundial ali, depois. E aí a gente, durante 3 anos, foi um pouco meio gozado, assim, né? Porque
A gente não tinha o costume assim de participar de competições com jovens, né? A primeira vez que aconteceu foi com vocês, aí depois disso, né? Aí a gente teve mais tempo, coisa arada, e fazendo outras competições, né? Era com ressaca, né? Era ressaca. Então foi assim, inclusive no primeiro ano, o fardamento que a gente usou nem foi do ressaca, foi do CMD. Ah, pode ser. Lembra? Pode ser. E aí no segundo ano, daí eles deram o fardamento ressaca para nós jogar, né? Sim. E aí a gente, os 3 anos que tu jogou comigo, a gente foi campeão, né? Sim, nos 3 anos a fio, a gente ganhou as competições. E claro que a gente teve também teu irmão, Cláudio, numa categoria anterior, né? Sim. Ele, primeiro ano que tu jogou comigo, eles jogaram o Léo. O Léo foi de goleiro, no caso. O Léo era goleiro. O Claudinho. O Douglas era ala pela direita, o fixo, e o Cláudio era na outra. Um era ala e o outro era fixo. E aí tinha o ala esquerda e o frente lá. Sim. E eles, cara, era uma loucura, né? Eu fico assim cara, eu me emociono, chego a me emocionar quando eu lembro dessa época aí. Porque em primeiro lugar, né, o Lucas, eu tenho que lembrar da história da família Vink, que quando eu era piá, eu era guri, tinha Ouro Verde lá em cima. Isso eu vou contar essa história para ti agora e depois vou te dar um tempo para falar também. Então assim, tinha Ouro Verde lá em cima, atrás da cerâmica Alice. Hoje tem uma cerâmica lá, na época não tinha. E tinha o campo do Ouro Verde lá. Todo mundo, da ponte para lá, tudo Ouro Verde. Eu ouvi falar desse campo aí, né? E eu não sei, eu tinha aquela coisa pelo Cometa, e eu vinha pro Cometa. O teu avô, o pai do Luiz e o pai do Sérgio, eu via jogando lá no Cometa e ficava deslumbrado. Sim. Ele não era assim um cara habilidoso que driblava todo mundo, como o Sérgio até fazia, driblava, o Luiz driblava com mais facilidade também, mas o Cláudio, o que batia na bola, o falecido Cláudio, meu Deus do céu! Eu vi ele fazer um gol uma vez, cara, do meio de campo do Cometa, ali naquela goleira de lá, não pro lado da casa de vocês ali, pro outro lado. Ele pegou uma bola, rapaz, o goleiro, eu não sei como é que foi que o outro time estava no ataque e ele voltou até o meio, e daí pegaram e rifaram aquela bola para lá, a defesa tirou e rifou aquela bola, né? E ele ficou mais atrasado. E aí de lá para cá também deram uma pancada na bola e rifaram a bola da defesa dos caras lá para o meio campo. E o Cláudio estava no meio campo daí, o parecido Cláudio. O Cláudio dominou a bola, pegou aquela bola e deu-lhe uma sarrafada, cara, botou a bola lá na gaveta, do meio do campo no Cometa. Sabe o que é isso, cara? Isso aí é coisa que não é à toa que o teu pai bate na bola, que é um louco, né? Tem uma pancada que é um doido e bate muito bem na bola, né? Foi cobrador de falta, assim, de tudo que foi jeito, né? E aí, então agora eu vou te dar um tempinho para falar um pouco da época que tu jogou comigo. Agora eu quero que tu fale das histórias e coisas, eu te dar um tempo para falar, porque não tem nada de graça eu te trazer aqui e eu ficar falando sozinho o tempo inteiro, né, meu filho? Tá louco. Então... Não, mas eu tenho, assim, recordações muito boas daquela época, assim, a gente era criança, né? E foi ali que a gente começou a jogar futebol, assim. Eu não lembro como surgiu, assim, a questão do convite da tua parte, assim, pra gente jogar. Mas daí eu lembro que a gente foi campeão as 3 vezes ali, né? Eu lembro que teve, acho que na primeira final, eu acho que eu não tinha jogado tão bem a semi, alguma coisa assim. E daí na final eu fiz 4 gols, eu acho, se não me engano, não sei se tu lembra disso. Foi uma loucura, né, cara? E o Cassiano jogava na ala, sabe? Jogava na ala direita do time ali, coisa, né?
E eu não sei, ele tinha uma facilidade, parece assim, que ele olhava lá e ele numa lateral, ele largava o cara dentro da área pifado lá para fazer gol de cabeça, ou no peito para dominar e fazer o gol. O Cassiano era muito ágil, né? Muito levezinho. Ele era magrinho, fininho, né? E coisa, ele limpava fácil a jogada e tinha uma facilidade de passar bem a bola, não era assim de errar passe, coisa, né? Isso aí também facilitava um pouco para quem jogava na frente, né? Sim, é verdade. O cara só se deslocava, recebia e já fazia o gol, né? E tu te mexia muito bem lá na frente. Eu era grandão, né? Na época eu já era grande. Tu era mais alto do que eles todos, né? E coisa. E aí tu te mexia muito, te movimentava muito, saía da marcação e facilitava também para ele, que gostava de fazer essa parceria, né? De passar e ver tu fazer os gols. Fazer os gols era o primeiro que ele ia abraçar. Mas era muito legal, né? Era muito 10. Sabe, cara, que eu fui jogar no ginásio esses dias, fazia tempo que eu não jogava no ginásio. Esses dias não, fazia 2 anos atrás. E eu entrei nos vestiários lá e veio toda a lembrança, assim, daquela época, né? Porque naquela época a gente jogava, era que eu frequentava mesmo o ginásio, assim. E daí eu lembro das suas palestras também, que eram muito boas, né? Palestras, assim, a gente era criança, mas tu dava uma palestra para um cara adulto ali, né? A gente entrava pilhado no jogo, né? Pilhado no jogo, né? Era muito legal. É que isso é uma das coisas, né, o Lucas, que eu joguei uma vida inteira futebol, né? E joguei junto com o teu tio, a foto está ali atrás, né? Tu já viu, eu te mostrei antes da gente começar aqui. Joguei junto com o Luiz Carlos Vinck em 79, aqui pelo Cometa. A gente foi campeão regional pelo Cometa em 79. E aí o Luiz dali foi pro Inter. E aí, claro, que daí fez tudo que fez, foi o lateral que foi. E aí eu vou te contar uma história aqui, ó. Um dia eu e o Dirceu tinha um shopping ali na frente. Não sei se é da tua época ou não, mas. Não lembro. Ali do outro lado, saía da rua ali, que entra para ir pro Cometa lá, na faixa ali. E daí o Luiz ia sair e daí bem na frente eu tinha aquele prédio, que agora vende coisa para churrasco, coisa nada, espeto, churrasqueira, ali era o shopping. E nós estávamos sentados na rua, do lado de fora, na área, eu e o Dirceu tomando uma cerveja. E o Luiz saiu ali de carro, que ia para Porto Alegre, e olhou para lá e nos viu ali. Daí pegou e voltou e estacionou lá e sentou com nós. Daí eu perguntei, quer uma cerveja? Ele disse, não, tomar uma água mineral, tomar uma água. Muito profissional o Luiz sempre, né? E aí, cara, o Luiz sentou ali, conversou com a gente e tal, tivemos um tempo conversando ali. E aí, nessa época, eu vou te contar, ele já estava no time de cima daí do Inter, sabe? Já estava no profissional. Só que ele estava assim, ó. Um dia colocavam o Luiz na lateral esquerda, outro dia botavam de volante, outro dia de meia. E lateral direito não tinham colocado ele ainda. E aí, nós conversando ali, e eu tinha uma agonia, assim, pô, também enxergava o futebol, né? De ver o que eles estavam fazendo, o Luiz uma hora coisa não vai firmar em nenhuma nunca. Daí eu disse, Luiz, isso que estão fazendo pra ti aí, isso aí não dá certo, o cara tem que ter uma posição, dizer, é aqui e não adianta. Daí o Dirceu pegou e disse assim, cara, eu no teu lugar, o Inter não é muito bom, os zagueiros do Inter lá, eu diria que queria jogar de zagueiro. Daí eu deixei eles conversar, daí eu digo, Luiz, sabe qual é a posição que tu tem que pedir para treinar, que quer treinar só nessa posição? Tu vai assumir, vai ser um dos melhores do Inter na tua fase. Vai ser lateral direito. Tem o Toninho, que é de São Paulo, do Rio, sei lá de onde que era, mas já estava certo que no final do ano ele ia embora. E isso já era bem mais de meio de ano. Eu digo, chega lá e diz, olha, eu quero treinar para ser lateral direito. E treina só na lateral, não vai em outras. Que quando tu entrar no jogo, pede para entrar na lateral direita. Parece que ele me escutou, cara. E ele começou a treinar na lateral e pediu para. E aí começou a entrar os jogos na lateral. Quando o Toninho foi embora, ele assumiu a titularidade, foi dos grandes lateral do Inter. Olha o que esse homem batia, aquelas faltas colocadas assim, cara, fazia. Olha, era de arrepiar o cara assistir o Luiz jogar. Eu adorava, pô, eu era amigo dele, né? Não sou. Né? Hoje a gente passa muito tempo sem se ver.
infelizmente foi só nos problemas aí de tu perder o vó, depois Sim. perder o tia, né, Sim. e coisa. E onde que ele está morando hoje, o Lucas? O Luiz hoje ele mora em Bento Gonçalves, né? Ele casou com uma mulher de lá. E Casou ele com uma gringa, então? ele é casado com uma gringa. Ah, é? E daí ele tem a residência dele lá em Bento, né? Mas hoje ele está treinando o Brasiliense, né? Tá em Brasília? Ele está no Brasil, é? no Brasiliense em Brasília. É. Então, assim, ó, uma das coisas que eu gostaria que tu providenciasse para mim, se tu pudesse, por exemplo, contato do Luiz para mim, falar com ele uma hora dessa, dizer quando tu vier aqui, cara, vamos fazer um esqueminha aqui também. Puxa, a amizade que a gente tinha, isso aí vai dar um impulso no meu YouTube, assim, que imagina só, né, cara? Então, quando eu comecei a te contar a história do pai, do teu avô, no caso o pai deles, né, do Luiz e do Sérgio, teu pai, porque isso, tu vê, eu vou fazer 73 anos, mas eu acompanhei a história. Eu era guri, mas o Cláudio Vinck jogava lá, Cláudio Vinck era o teu avô. Como o Claudinho levou o nome dele, né? Eu digo Claudinho porque para mim vocês são o Luquinhas, o Claudinho, né? Aqui eu tô tentando não falar Luquinhas porque daqui a pouco, né? Como eu falava Claudinho, coisa, o Sérgio até me corrigiu depois. Nós conversando, ele disse, tu dizia Claudinho, cara. Você não conseguiu postar aquele vídeo do dele? Cláudio? Não, é que o Sérgio andou pedindo para mim não postar, porque não sei o que e tal, coisa. Mas eu não sei, cara, eu andei vendo ele no YouTube lá, alguém botou aquele vídeo pra frente. Eu não botei, mas alguém botou. Eu andei vendo, mas é só uns cortezinhos de 2 minutos, isso aí não. Sim. Sabe? Sim, aquilo ali é pouca coisa. Tu, aquele dia lá, eu falei 3 minutos e pouco contigo. Foi curtinho. E o dele foi 2 e pouco, foi menos ainda. Sim. Então tá, daí, o Lucas, aquele primeiro ano, tu foi o cara que definiu o campeonato na final, assim, foi uma loucura, né? Parece que. Né? Aí o segundo ano, de novo. Só que no segundo ano, no dia da final, tu não estava bem. Pode ser. Tu lembra? Não lembro. Tu não estava conseguindo ser o cara que tu foi naquele primeiro ano, no jogo final. Nos jogos anteriores tu estava bem. Sim. E daí eu peguei o Ariel, te lembra? Não lembro. Ali do canto ali. O Ariel, um alemãozinho alto também, magro, alto. Eu não lembro. Assim, jogava na frente. Assim. E aí eu te saquei, pedi para te ficar comigo um pouco. E aí botei ele. E aí ele pega e fica lá na segunda trave, assim, dá uma lateral, o Cassiano levanta a bola por cima, assim, dá na cabeça dele, e o goleiro atrasou para ir lá e ele cabeceou de contra a trave, assim, botou para dentro do gol, fez o gol. E aí desandou. Sim. Aí depois eu te voltei pro jogo, aí tu te achou. Contra quem era? Eu acho que era contra o time da estação lá. Pode ser. Daqueles guri lá da estação, lá, dos filhos do Jundiá, daquela turma lá. Pode ser. Né? Eu acho que era daqueles guri lá. Eu lembro assim, bem dessa final aí, que eu acho que foi do primeiro ano, então. Eu lembro dessa final. E daí não lembro assim de muita coisa, que faz um bom tempo já, né? Mas eu lembro que ali foi o início de tudo, assim, né? No futebol ali, na minha carreira, né? Que eu tive uma carreira no futebol ali profissional depois. Ali foi o início. Pois é, né? Não, e daí assim, ó, não é todo mundo, né, cara, que consegue disputar 3 competições, cada ano uma, e ser campeão nas 3, sabe? Uma porque não é querer, mas eu conhecia futebol, joguei futebol de salão, disse esses tempos aí, quem trouxe futebol de salão pro Portão foi o Dirceu, ensinou nós a jogar salão aqui. Eu estudava numa escola no São Leopoldo, Pedrinho, interno, né? Internato. E lá tinha futebol de salão, lá os professores de educação física deles lá. E aí o Dirceu trouxe para nós aqui e nos ensinou e nós começamos a jogar. E o salão é forte. Hoje tá bem forte o salão aqui no Portão. E aí, cara, eu porque jogava. E eu treinava campo também, né, cara? Eu jogava campo e treinava campo também. Então, e daí daqui a pouco surgiu o 7 também, e daí me chamaram e eu fui treinar 7 também. Eu tive tanta sorte, eu vou dizer sorte, porque
todos os campeonatos que eu treinei, os primeiros campeonatos, só no campo o primeiro campeonato que eu treinei que eu não ganhei. Não foi, é. Aí depois os outros que eu fui treinar ali, dificilmente eu perdia campeonato, era sempre eu não. Os times que eu treinava, com os grupos que eu formava e com as diretorias dos clubes, Sim, né? sim. Agora o salãozinho com vocês, não, era eu e vocês e deu, né? Então, e a mesma coisa nos campeonatos de feminino, que teve um ano lá que eu fui campeão com vocês, no mesmo ano fui campeão com as gurias, mas daí as gurias eram adulto, né? Me convidaram para treinar o time, eu digo, mas nunca treinei mulher, não sei, Sim, né? sim. Depois, daí quem me convidou foi a Priscila. Sim, a Priscila jogava muito. Daí eu disse pra ela, digo, Priscila, se tu trouxer as meninas, eu não sei ninguém, não conheço ninguém que joga bola das gurias, se tu me trouxerem no ginásio em sábado de manhã, eu consigo horário ali, e vocês vêm pra mim ver vocês jogar e eu definir qual é o grupo que eu quero pra assinar. Sim. Não vai ser todo mundo que tu vai trazer que eu vou assinar, eu vou só para assinar 12. Pode trazer quantas tu quiser, mas eu vou escolher daí as gurias pra ficar. Aquelas que eu orientar e dizer o que eu... Fez uma seleção das gurias. Aí fiz, cara, não teve graça o campeonato. Afinal, nós ganhamos de 8-1, imagina, cara. Daí no ano seguinte, treinamos de novo, fomos campeão de novo, daí no terceiro dia, eu não vou treinar, isso é muito fácil, é muito mole isso aí, daí eu não treinei mais. Treinei só as gurias, mas daí tu imagina, cara, aquele ano lá, eu fui campeão com vocês, com a categoria inferior a de vocês, e com os pequenininhos e com as gurias e treinei o veterano do Cometa e o 7 lá, fui campeão no 7 também com a turma do Cetiras, sabe? Aí treinei do Cetiras lá, mas não era os gurias, era veterano já. Sim. Não era o time dos gurias lá. Até o Eduardo aqui do Wolfmeister jogou lá e tal, coisa, né? O Moacir também, que é cunhado do Toco, né? Sim. Também jogava lá e coisa, então tinha essa turma aí pra jogar lá. Os campeonatos pegavam fogo aí, né? E aí a gente foi campeão lá, tu vê. Nesse ano, cara, eu fui treinador 6 competições e fui campeão nas 6. Sim. A gente foi campeão, não só eu, né? Vocês me deram essa felicidade, as gurias, claro que o das gurias eu posso dizer que elas me convidaram para treinar, se fosse para treinar de repente o time que elas iam levar, não sei se ia dar para ganhar, mas como eu disse, traz as gurias que eu vou escolher. Eu vou selecionar e vou escolher. Aí se vocês concordarem, se ninguém sair magoado comigo, eu vou treinar vocês. E foi assim. Sim. Aí treinei 2 anos, ganhamos 2 anos, daí eu digo, mas isso aí é muito fácil. Isso aí não tem. Daí no ano seguinte, eu não treinei, daí a Igreja de Santo Antônio foi campeão. Sabe? Daí se dividiram um pouco as gurias, saiu umas de lá, vieram pra cá, e o das gurias lá diminuiu a força. E aí, se eu fico treinando, eu não deixo sair, né? Não. Querem que eu treine, fiquem aqui. Se saírem, eu já não vou treinar também. E aí, né? Então foi assim. E vocês, cara, foi um privilégio pra mim, porque em primeiro lugar, vocês sempre foram amigos dos meus guris, né? Não sei se começou lá no futebol, que a gente começou a, né? Eu acho que foi lá. Mas eu, por exemplo, a amizade com a família Vinck é desde o avô de vocês, né? Eu era guria, eu era admirador de ver o que ele fazia dentro do campo. Aí depois, em 79, daí muitos anos depois, jogando com o teu tio, com o Luiz Carlos. Ali está ali a foto, foi um campeão regional de campo, né? Aí fui envelhecendo, eu já era quase veterano quando nós fomos, né? Já estava passando do tempo ali. E daí depois eu fui jogar no veterano e daí comecei a treinar os outros times, né? De campo ali. Daí fui treinar o segundo quadro. Daí, depois fui treinar, tudo que vinha pela frente, me chamava, eu ia. E a gente começou a ganhar e não parou mais, né, cara? Mas daí fui treinador do Luiz. Foi muito depois, né? Foi depois que ele parou de jogar profissional. Porque nós fomos campeões junto, jogando, né? Mas o Sérgio, teu pai, eu fui treinador dele no Cometa, né? Então assim, ó, eu já tinha sido treinador um ano e não tinha ganho, e daí o Sérgio daí veio também, já estava com 14 ou 15 anos, veio para jogar e eu botei no time e nós começamos a ganhar daí, né, cara?
E aí depois ele foi profissional também, e aí parou de jogar aqui, né? Aí foi profissional, passou um tempo, coisa. Quando ele voltou, eu estava treinando o veterano do Cometa. Quando o Sérgio voltou, que ele parou de jogar o profissional. Mas aí ele ainda jogou 1 ano ou 2 no primeiro quadro, aqui. Pode ser, Quando ele parou, já estava veterano também, já estava mais, eu acho que ele levou um tempo para voltar a jogar e tal. E daí ele, eu não sei o que, se começaram porque o teu pai era meio malandro, né, cara? Teu pai era malandro. Teu pai, eles botavam ele de volante ali, no Cometa, e aí ele perdia uma bola, ele se abaixava e arrumava as meias. Ele não ia atrás de ninguém, ele não corria atrás de ninguém, ele ia se abaixar e arrumar as meias. Era muito malandro o Serginho, cara. Mas eu adoro ele, tá louco? É malandro. E aí, sabe, e daí daqui a pouco começaram a dar banco nele lá. Que barco. E aí ele já tinha passado dos 30, né? E na época com 30 era veterano. Sim. Né? Sim. Daí eu peguei e perguntei pra ele, ô Sérgio, não quer ir pro veterano, jogar comigo, nosso treinador do veterano? Ele disse, vou mesmo, então vem. Eu era sem vergonha também, né? Tirei ele do primeiro, vai dar banco pro Sérgio lá no primeiro quadro. Para com isso, o cara que jogou profissional e bate na bola que é um louco, tu vai deixar lá. Entramos no veterano e começamos a jogar, começamos a ganhar também. Eu já tinha ganho quando ele era mais novo, antes de ir profissional, já tinha ganho comigo, né? Sim. E aí veio pro veterano e nós começamos a ganhar também no veterano. Né? O veterano, eu nunca perdi campeonato jogando no veterano como treinador, nunca perdi, sempre ganhando. Nessa época aí acho que a gente já acompanhava, né? A gente era criança, estava sempre junto comigo. Vocês estavam batendo bola atrás dos gols, lá nas goleiras, quando dava os intervalos lá, eu lembro tudo isso aí. Então é um orgulho para mim, cara, tu tá louco. Por isso que eu digo assim, ó, não é todo mundo que pode dizer que considera a família, a minha família, eu faço o que posso pelos meus, mas eu considero vocês como se fosse da minha família também, sabe, o Lucas, tu, o Serginho, o Luiz, o Pequeno, né? Pequeno, para mim, o Pitoquinho, que foi o goleiro nosso lá, que voava, que era um louco lá dentro do gol lá. Nunca vou esquecer daquilo. Então, vocês, para mim, faz parte da minha família. Vocês têm um lugar no meu coração, assim, como os meus filhos têm, né? Então, isso eu nunca vou esquecer. Eu vou morrer, mas nunca vou dizer assim, ó, puxa, aqueles lá, não, esses aí são meus protegidos. O que eu puder fazer para segurar vocês perto, eu vou segurar, sabe? Não? E eu gostaria, então, que se tu pudesse perguntar para o Luiz se ele não... Manda o WhatsApp dele para mim. Para mim, de vez em quando, dá um toque nele. O Cláudio, a mesma coisa. Né? O Cláudio é mais difícil, porque ele está muito longe agora, né? Daí quando ele vem, a mulher dele é do Rio de Janeiro, ele fica nessa... mas não tem muito tempo, assim, sabe? Mas, meu filho, o que eu quero te dizer assim, quando o Cláudio vier, e ele vier aqui, que ele tiver para vir aqui, conversa com ele para ele vir aqui com nós. Tu vem junto com ele. Só me avisem antes, olha, o Cláudio está aqui, vai ficar uma semana aqui, por aqui com nós, ou 2, sei lá. Se tu quiser marcar um dia, pai, vamos marcar e daí a gente faz uma carne ali. Pode ser. Sabe? E daí a gente faz um esquema aqui também, né? Sim, pode ser. E isso tudo dá um levante no canal, né? E como é que é teu canal, cara? Não, eu vou dizer pra ti assim, ó, não faz tanto tempo assim, né, coisa, e eu não sou um cara conhecido lá no mundo, coisa aí e tal, né? Mas eu tenho seguidor aí, por exemplo, da Bahia, do Rio, São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E lá do Maranhão tem um cara que me segue também, sabe? E tudo colorado. Tudo por causa do Inter. Quanto tempo tu começou? Olha, eu não sei, eu acho que faz 1 ano e pouco, sabe? E eu tô com 700 eu acho que é 700 e poucos, ou 600 e poucos, depois tem que ver. Mas dá de 80 e poucos, sabe? 680 e poucos ou 780 e poucos. Eu não sei de cabeça assim, eu não sei dizer. Depois dá pra gente dar uma olhada. Quando a gente encerrar. E tu tá sempre fazendo, assim, faz quase. Não, mas geralmente, tu quer ver, meu filho, assim, ó, geralmente,
os meus vídeos são pós-jogo do Inter. E aí é um vídeo por semana ou 2. Sim. Agora vai dar um quarto. Eu tinha feito um no Grenal. E depois do Grenal, depois daquele dia do Grenal, eu andei fazendo mais um. Para criticar os caras do debate raiz. O Bagé, aquele lá nojento, sabe? Que, não, para aí, cara. Tu perder um Grenal faz parte. Agora, perder do jeito que foi perdido os 2 Grenal, o primeiro Grenal, o Arthur era caso de cadeia. Ele fez isso aqui no meio da cara do Borré. Tinha que ter sido expulso. Eles não expulsaram. Nem falta deram. Sabe? E aí aconteceu o que aconteceu. Aos 30 do primeiro tempo, 31, o Borré faz aquela besteira. O Bernabé. O Bernabé devia ter deixado ali o cara concluir. Claro. Se tomasse o gol, azar. Daí. Mas pelo menos estava com 11 e podia reagir, né? Daí não, aí ele pega e faz aquela besteira, é expulso. E se eles expulsam o Arthur aos 12, que foi quando aconteceu, quem ia estar com 11 contra 10 era nós. Ia mudar todo. E mudava todo o andamento da coisa. E eu fiz para criticar, porque lá o Bagé só falava na choradeira do baldaço, e porque perderam, agora é choradeira, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, e não aceitava dizer que não falava do lance do Arthur, não falava dos lances que deram o campeonato para eles. Foi o primeiro jogo. Para mim foi o primeiro jogo. Foi ali que eles ganharam o campeonato. E no segundo jogo eles cometeram um erro de novo. Deu o pênalti no Alan Patrick, o juiz estava a 2, 3 metros do lance, deu o pênalti e eles fizeram uma ladainha e levaram pro VAR lá e coisa só para poder anular. Ali eu achei também que foi pênalti, só que eu acho que não sei se ia mudar. Mas ali era 31 minutos, né, Luquinhas? Ali era 31 minutos do primeiro tempo. E faz o gol e termina 1-0 o primeiro tempo para nós. O segundo tempo, vestiário, a motivação, aquela coisa. Mas ainda mais se fosse outro. Né? Daí tu sabe como é que era, né? Daí era de largar os caras arrepiados para dentro do campo. E eu sempre tive essa facilidade, né, de fazer isso. Mas lá no Inter, não sei. O Pesolano esse, eu acho que ele é um cara que, pelo menos cobrar, ele cobra bastante. Eu acho que bota o time para cima, para tocar e para ir, pá. Já mudou a maneira do time jogar com ele. Sim, acho que ele é um bom treinador. Então eu acho assim que o que teria que ter lá no Inter e coisa era um cara para motivar, né? Sim. Mas eu acho que falta qualidade técnica ali para os jogadores. Também. É aquilo que eu digo, né? O Internacional, grande problema do Inter é o presidente. Sim, também. Sabe? Sim. Porque, para aí, era 470 milhões que o Inter devia. Agora deve 1 bi e 100, 1 bi e 200. Isso aí e não fez time, cara. Isso aí reflete no campo. Mas claro. O Borré ganha 1 milhão e 800, né? Isso, né? Aí tu imagina, um jogador que nem o Borré ganhar 1 milhão e 800. E o que negão que saiu lá, o Valência também ganhava. Mas pra mim o Valência era melhor que o Borré ainda, sabe? É minha opinião. Mas é que assim, ele jogava do lado do campo, ele era, né? Mas o Borré não dá pra exigir, porque para aí, cara, eles botam ele de centroavante, ele não é centroavante. Sim. Pra mim, o Borré jogaria do lado tipo um meia-direita, do lado do Alan Patrick. Sim. Botava 2 volantes, botava os 2 meia e jogava com 2 atacantes só. Sabe? Isso, aí eu acredito que o Borré seria o cara. Agora, lá dentro da área, ele não sabe nem qual é o pé que vai botar na bola para fazer o gol. Olha o último Grenal, como é que foi? Quando nós tivemos chance de fazer 3 gols. A bola passou na frente, né? 2 vezes e a bola vinha de lá e ele ia com esse pé. Não, aí espera com esse pé e bota pra dentro do gol. Mas para com isso, rapaz. Eu enlouqueci, eu falei nos vídeos aí. Mas para. E aí não... Mas lá no River ele não jogava de centroavante? Ele jogava de atacante, sim. Ele jogava de atacante, mas lá não era um centroavante, não era um centroavante de área, aquela coisa de ficar ali, coisa vinha de trás, trabalhando mais a bola e tal, né? Coisa. Sim. Mas no Inter ele
mostrou que centroavante ele não é. Não tem nada de centroavante. Nada, nada. Para começar, não tem altura. Não é bom cabeceador. Sim. Porque quando ele vai na nossa área para ajudar a tirar uma bola, alguma coisa lá, ele não cabeceia uma, não adianta nada. Né? E não tem força assim para brigar entre os zagueiros. E aí ele é um cara que ele luta, ele corre, ele vai, coisa e tal, mas tu não vê progresso assim, né? Sim. Eu vou te contar, né? O que nós tinha de bom, vamos dizer, na nossa defesa, era o Vitão. Não, mas era melhor do que os outros, sabe? Eles venderam. E aí trouxeram aquele Félix Torres lá, que Deus que me perdoe. Não dá para engolir aquele cara jogando na área do Inter lá. E o melhor que nós temos tem 300 anos já, não tem mais saúde para jogar. Que é o... Patrick? Não, o veterano lá na área. O zagueiro lá. O Mercado. Sim. O Gabriel Mercado. O Gabriel, né? O Gabriel Mercado está muito velho, então não tem muito que a gente, né, fazer. Eu acho que o time do Inter tá pior esse ano do que ano passado. Muito pior, porque nós não temos defesa. E outra coisa que eu digo que a direção é o problema, porque para aí, há quanto tempo nós temos só com o Bernabé do lado esquerdo na defesa? Não tem outro lateral. Agora parece comprar um, mas não sei, vamos ver. Mas não pode jogar o gauchão. Então, do lado direito, em volante, nós botamos lá para o lado direito porque nós não temos lateral. O Aguirre é fraquinho. E aí no meio de campo, tu olha só, quem já teve os volantes que nós tivemos, Paulo Roberto Falcão, jogava com a 5, depois foi para frente, foi para o meio. Mas primeiro era 5, Batista, Caçapava. Aí nós temos que aturar Paulinhos e não sei o que, e aquele que era do Juventude ali, o Ronaldo. Por favor, né, cara? Abrir um meio de campo com esses caras, não. O velho que estava aí com nós antes aí, agora que foi embora também, que não está mais aí, o baita. Fernando. O Fernando, aí tudo bem, mas aí sai o Fernando e essas na baiada aí. Aí depende só do Alan Patrick. O Fernando era o cara que fazia acontecer para o Alan Patrick ficar livre para receber. Agora não tem ninguém para fazer isso, sabe? Então, eu não vou te contar, né? Eu vejo assim, ó, o Inter tá na zona do rebaixamento, tem o Atlético Mineiro amanhã, e depois é um outro jogo, eu não sei se daí é em casa ou é fora, mas tem um outro jogo que eu não sei se dá para ganhar. Com essa turma que tem ali tá difícil. Vai ter que contratar ali, né? Vai ter que se reforçar. Então, vai ser difícil. É complicado, Vou te contar, né, cara? Pois é, cara, mas então como é que foi, me conta aí, como é que foi a história do mais novinho lá, o Leozinho? Pra mim é tudo índio, né? Como é que foi o Leozinho, cara? Eu não sabia, daí lá no dia do velório da tua avó lá, que a gente se encontrou, todo mundo lá e coisa, né? Inclusive o Luiz também, coisa. Conversei com ele lá também. Aí o cara é advogado em Porto Alegre. O Léo jogou futebol também profissional, ele jogou na base do Inter lá, né? Depois ele foi pro Aimoré. Eu me lembro dele no Aimoré. Daí ele foi no Aimoré em Novo Hamburgo. No Aimoré ele se profissionalizou, jogou alguns jogos no profissional. Aí depois... Mas que posição? Eu era meia. Meia? Eu era meia, assim. Que jeito ele tem, né? Sim. Era alto, era um guri que sabia, né, das coisas e tal. Com nós jogou no gol, mas ele era muito novinho também. Que idade ele tinha, né, cara? Sim, ele era muito novo. Ele era mais novo que o O Douglas tinha 10 naquela época, o Douglas e o Cláudio. É que as histórias, assim, de nós três, elas meio que se entrelaçam, né? A minha, do Léo e do Cláudio. Eu fui depois ali que a gente jogou no salão ali, né? Que a gente foi campeão as 3 vezes, eu fui jogar futebol de campo lá em Estância Velha. E daí lá, o Cláudio foi também pra Ponte Preta, lá em Estância Velha. Vocês sabem qual time que é? Ponte Preta, cara, eu joguei lá na Estância. Aí a gente jogou um campeonato estadual lá que... Eu joguei no Floresta lá.
E a gente jogou o campeonato da cidade, daí eu fui tri bem nesse campeonato, fui goleador do time. E daí depois a gente jogou tipo um campeonato estadual, assim, que daí a gente jogou contra o Grêmio, contra a Inter e tal. Só que daí lá, o Jurandir, não sei se tu lembra o Jurandir, que marcou o Falcão. Me lembro. Ele jogou na época do Falcão, ele jogou no Grêmio, né? Ele me viu jogar e quis me levar para fazer um teste no Grêmio. E o Cláudio também jogava na Ponte Preta nas categorias mais, né, inferiores ali. Aí levou nós dois para fazer teste. E daí a gente passou no teste no Grêmio e começamos a jogar no Grêmio, né? O Cláudio começou no Grêmio. Pois é, eu me lembro que vocês começaram lá. E daí, depois eu fui pro Inter e o Cláudio continuou no Grêmio. E daí, depois o Cláudio foi pro Inter também. E depois o Léo foi lá e fez um teste no Inter e passou também. E daí ficou, e eu saí do Inter, voltei pro Grêmio, é uma história muito... E depois que eu me profissionalizei daí no Cianorte, no Paraná. Mas o porquê eu digo assim que é tudo se entrelaça é porque a gente tava sempre meio junto, assim, né? Pois é. Aí depois, eu joguei profissional em alguns times, né? Em vários times, na verdade. O Léo tava no Aimoré e eu quis parar de jogar. Eu sou mais velho que o Léo, né? E eu vi que eu ia ficar naqueles times menores e não era o que eu almejava, assim. Aí eu parei. E daí eu acho que isso pro Léo também foi uma... Um começo para desistir. Exatamente. Daí eu acho que ele pensou assim, cara, vou tentar fazer outra coisa também. Porque daí ele era mais novo que eu e ele parou e começou a fazer faculdade de Direito. E daí ele se tornou advogado. Quando eu parei, eu comecei a estudar, mas a estudar à distância. Na verdade, assim, eu tive 2 lesões importantes, né, no joelho. Aí quando eu tive a segunda lesão, tava lá no Lajadense, e eu pensei, eu preciso ter um plano B, né? E daí o que eu pensei? Eu tava na dúvida entre parar ou não de jogar. Aí o Cláudio estava no Inter, no profissional do Inter, e eu fui assistir um treino do Cláudio lá no Inter. E eu sentei na beira do campo lá, daí eu comecei a olhar o D'Alessandro, comecei a olhar o Paulão, na época era o Paulão, era um dos caras importantes do time lá. E eu pensei assim, cara, os caras estão aí, eu acho que eu nunca vou chegar nesse nível, entendeu? Ainda mais agora com 2 cirurgias, eu pensei. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou estudar, vou tentar mais um pouco, né, vou estudar e vamos ver o que vai dar. Daí eu recuperei meu joelho, joguei mais um pouco, mas não estava legal mais, assim, não estava gostando mais de jogar nesses clubes aí menores, é bem difícil, assim, não era o que eu queria. Aí e o salário também não é tão bom assim, né? O salário não é tão bom, mas o que eu mais vejo, assim, nos times menores é que o calendário é muito curto. Tu joga ali, joga o gauchão, daí tu começa a treinar lá em dezembro, janeiro, fevereiro... Agora o gauchão 11 jogos. Agora tá mais curto ainda, né? Aí o cara joga 3 meses, ganhando um salário, né, claro, não é um salário igual do Inter, mas é um salário, se for comparar com o mercado de trabalho normal, é um bom salário, é melhor. Só que daí é 3 meses só, entendeu? Depois tu fica desempregado, aí tu tem que arrumar outro clube e tal. É complicado, eu tenho... É difícil, assim, eu fico olhando pro futebol no interior, hoje olhando assim o Campeonato Gaúcho, pensando, os caras jogam ali, daqui a pouco acaba, daí eles têm família, né, a maioria tem filhos, é bem difícil. Pois é demais. Mas a questão do Léo foi isso, daí ele parou mais cedo, eu fui o primeiro a parar, daí ele pensou assim, cara, eu não preciso também, daqui a pouco eu vou começar a estudar, ele foi lá e começou a estudar, e quem seguiu foi o Cláudio, que estava bem encaminhado, já jogava na série A, assim, né, e daí foi isso. Na minha opinião, assim, pro cara ser jogador hoje, tem que jogar pra valer a pena mesmo a Série A dos campeonatos assim, do mundo, entendeu? Acho que às vezes nem Série B, às vezes é vantajoso, sabe? Porque tem clubes na Série B que não pagam, o cara fica desempregado, é a minha visão, entendeu? Aí é isso, assim, daí eu fui estudar administração, comecei a estudar à distância, me formei também, e o Léo se formou em Direito. E aí tu foi trabalhar com o Sérgio? Aí eu tava na dúvida de trabalhar com futebol, eu fiz uns cursos de gestão de futebol, e eu tava muito na dúvida, assim, e eu comecei a ir na imobiliária, foi indo, daí eu fui ficando e acabei ficando na imobiliária. Porque pra mim, quando eu jogava ali, o final de carreira foi bem... me machucou bastante, assim, sabe? Foi bem sofrido, assim, o final, daí o futebol, pra mim, ficou
fiquei com essa imagem, assim, no final, sabe? Se fosse trabalhar com futebol, eu queria trabalhar, então, em clubes, né, tops, só que é muito difícil, né? Aí eu lembro que eu me inscrevi num curso da CBF uma vez, que eu peguei uma carta de recomendação, até o Bebeto fez a carta pra mim. E eu pensei, eu vou fazer um curso de gestão e vou trabalhar. Só que daí daí a mulher aqui de São Leopoldo também, daí eu pensei, a vida no futebol o cara nunca tá em casa, esse é o problema, né? Tem muita coisa que acontece, né? E daí eu optei por ficar na imobiliária, daí hoje a gente tem imobiliária, tem uma incorporadora também, a gente constrói casas também. E daí é isso. É outro estilo de vida. Mas é aquela coisa, trabalha junto com o pai também, ajuda o pai, coisa. Hoje vocês estão legal, estão bem, não são, né? Então, tu tá com um carrinho legal ali, coisa, né? Sim. E a tua esposa trabalha ou a minha esposa é arquiteta, ela tem escritório em São Leopoldo. Arquitetura também lá, legal. É. E aí tu é o gerente do teu pai ali. É isso. Da imobiliária. O Sérgio é brincadeira, né, cara? O que é de meu amigo, assim, e a gente até nunca, vou dizer pra ti assim, ó, eu já tive bronca com o irmão e nunca tive bronca com o Sérgio. Meu pai é muito tranquilo, né? Sabe? Nem o Luiz, que o Luiz era mais bravo. O Luiz era muito fácil. Mas eu e o Luiz, olha, cara, nunca tivemos, assim, uma palavra, sabe? Então teve um ano que a gente jogou, foi o ano que eu casei, cara. Fazia um mês que eu tava casado. E aí tinha... Meu padrinho de casamento jogava no Cometa também, que eu convidei para padrinho na época. Era da convivência mais assim do dia a dia, trabalho, coisa nada, não era só do futebol, né? E aí, cara, um mês depois do meu casamento, eu resolvi fazer uma carne aqui e convidei o padrinho para vir aí, nós jogávamos no Cometa, né? Daí o Luiz jogava também. E aí só que foram jogar e eles disseram que o jogo seria no campo da Portuguesa ali, na Federal, logo que desce para ali, né? Logo que desce ali para entrar para Hamburgo, lá para Novo Hamburgo ali para dentro. Na frente do Hotel Federal ali, só que do outro lado, pega para a direita ali, daí tem um campo, logo na descida ali, o campo da Portuguesa. E eles disseram para nós que o jogo seria ali. E daí o falecido Juarez, que jogava com nós também, ele era motorista, trabalhava junto com o Bugiga. O Bugiga era nosso treinador. E o Juarez veio com a caminhonete aqui na frente buscar nós. E daí eu disse assim, nós sentamos agora para almoçar, mas o jogo está confirmado? Onde que é? Daí ele pegou e disse assim, o jogo é ali na Portuguesa. Tá, se é na Portuguesa nós vamos de táxi, então. Pegamos um táxi aqui para... Tá, e aí ele foi embora. E nós fomos. E nós almoçamos. Eu tinha que fazer aqui e tal. Aí fomos. Chegamos na Portuguesa, tava o time da Portuguesa e um outro time entrando em campo lá e coisa, e não era o Cometa. Cara, mas peraí, mas o que é isso? Daí eu desci lá e chegou uma Kombi do Cometa com uns quantos jogadores também que chegou ali. O jogo era ali. Daí eu disse, vou lá, vou ver o que houve, né? Cheguei lá, chamei um lá e depois vem cá, tio, o Cometa não ia jogar aqui? Aí o cara falou assim, o Cometa vai jogar contra o não sei o que lá em... Não lembro o nome do time lá e coisa. Mas era lá em Hamburgo, lá ali, pro lado do rio, na beira do rio, lá pra baixo, lá. Cara. Voltei e disse, olha, o jogo vai ser lá em tal lugar, né? Não me lembro o nome do time mais que nós ia jogar contra. Daí
embarcamos tudo naquela Kombi ali, que os caras também iam pra lá, eram todos jogadores do Cometa, embarcamos tudo e fomos pra lá. E eles estavam em campo jogando. O Luiz estava em campo, eles tudo em campo. E aí o Luiz viu que nós chegamos, e o Luiz pegou e olhou pro Bugiga e gritou: ô Bugiga, manda os caras fardados uma vez e tal, que nós estamos precisando. E eu conheço o Bugiga, né? Sabia como é, agora já morreu também. Conhecia o Bugiga e eu me conheço também, sei que não tenho papa na língua e muito bom na mão, era, né? Daí o nego, que estava comigo lá, pegou e disse: olha, eu vou me fardar. Daí eu disse: olha, eu não vou, porque eu tenho certeza que nós chegamos lá no banco, na hora do intervalo ele vai botar os cachorros. E eu não aceito isso. Sim. Porque ele tem que primeiro saber quais são os motivos, que senão ficar bravo. Quem é que mandou eles dar o endereço errado do jogo? Sim. Eles já tinham na semana dito que era ali na Portuguesa. Daí quando o cara vai confirmar onde é que eu... Na Portuguesa? Então tá, então não tem problema. Nós pegamos um táxi aqui, vamos lá e chegamos. E aí não era. Então deram tudo errado os esquemas para nós, né? E aí o nego se fardou, os outros se fardaram, coisa, e chegaram tudo lá e coisa. E eu cheguei também. Só que eu fiquei pro lado de dentro do campo, tinha parapeito, assim, eu fiquei pro lado de dentro do campo. E eles ficaram pro lado de fora ali, o Bugiga. E o Bugiga, em vez de acertar o time e dar para eleição, começou a falar mal de mim. Que eu, além de não ir, ainda levei os outros para minha casa para não deixar ir jogar. Como se eu fosse culpado de tudo, sabe? E não fechou mais a boca, começou, e só dava eu, e só eu que era ruim, só eu que não prestava. Eu passei por baixo do pau ali, coisa. E disse assim: cala essa boca aí, cara. É porque não sei o que levantou e achou que não sei o que, eu fiquei lá, mão, escola, larguei numa trouxa. Daí, mas para com isso, né, cara? Ele é o treinador, mas pera, vamos respeitar, né, cara? Sim. Quem é que mandou eles dar os endereços tudo errado pra nós? E eu toda a vida fui assim, né? Ninguém se meteu daí Não, os jogadores se separaram, né? Os outros tudo vieram separaram, o Luiz estava jogando também, coisa, né? Coisa. E daí aí nós fomos pra final. E ganhamos, sabe? Era esse time aqui da foto aqui atrás? Esse time ali. Então, daí deu zebra lá e coisa, daí o Manete parece que assumiu ali pra pegar aqueles. Sim. E daí no jogo das faixas, cara, o Bugiga se apresentou, daí eu não me fardei. Daí eu fiquei sentado na arquibancada. Daí eu estava perfilado ali para bater a foto, né? E eu estava na arquibancada. Daí o Luiz pegou e gritou: ô Vico, vem cá, tem que bater foto com nós, jogou o campeonato inteiro, cara. Para com isso, vem aqui tirar foto com nós. Daí eu fui, mas fui com a roupa do corpo, daí não estava fardado, fiquei junto ali, tirei a foto junto com eles lá. Mas foi assim, sabe? O Luiz era muito meu amigo também, eu gostava demais dele, tá bom. Tu jogava em posição, Vico? Eu joguei, no Cometa eu joguei na lateral esquerda, joguei na ponta esquerda e de meia esquerda. Nas 3 posições, do lado esquerdo, só não joguei de quarto zagueiro, até porque eu era baixinho, né? Mas nas 3 posições, ali do lado esquerdo eu jogava em qualquer um, não tinha problema. No meio, eu nunca fui um driblador, assim, pegar a bola e querer driblar todo mundo. Mas disputava uma bola, eu ganhava uma bola, limpava a jogada. Tinha força, Vitor? Na ponta. Força, assim, tinha. Não tinha, por exemplo, assim, bater na bola, assim, falta, essas coisas assim. Mas pra assim... Não, pra correr, isso aí tá louco, eu era muito guerreiro. Mas um lançamento assim era no pé dos jogadores. Por exemplo, uma coisa que me indigna hoje lá no Inter, eles batem escanteio lá no Inter, fica todo mundo se agarrando lá e não fica ninguém atrás para tentar uns abrir espaço e outros entrar e tu botar a bola. Ninguém faz nada lá, cara. Ninguém faz nada certo lá. Eu vou dizer assim, ó, eu bati escanteio dos dois lados. Quando eu estava jogando na ponta esquerda, eu bati escanteio dos dois lados, na direita e na esquerda. Mas não batia, por exemplo, porque eu estava no pé trocado lá, eu não batia a bola pro goleiro, como eles batem lá
Sim. Eles batem em cima do goleiro, a bola toda vida. É mais fácil o goleiro chegar e socar a bola e tirar dali, né? E eu tinha uma jogada, eu combinava com eles, combinava com o Jorginho, combinava com eles ali, coisa, e diz, olha, aqui ó, tu fica, o Negão Cláudio era zagueiro, né? Daí eu dizia, ô Negão, tu cabeceia que é um louco, né? Tu fica mais pro bico da área, assim, mais fora. E daí tu, Dirceu, e o Jorginho corre para a direita e tu sai como se tu fosse para o meio, tá? E eu bater de lá. E aí, Negão, eles vão acompanhar para marcar. E daí tu entra lá que eu boto a bola para ti. Tu botava a bola, o Negão claro, tufa dentro do gol. A mesma coisa de agora podia fazer assim, ó. Tu fica no meio ali, Jorge, corre para a direita e o Cláudio fica dali e vai pro lado. Eles vão abrir e o Dirceu entra por dentro. E dava um gol sempre, cara. Então, tem coisas que eu fico louco de ver que lá no Inter eles não combinam. Pô, e eles têm treino lá para arrumar e não fazem nada, cara. Sim. E nós só conversando, porque ninguém treinava, né? Sim. Só conversando, a gente conversava e acontecia. Mas, pelo amor de Deus, olha, eu fico indignado. Então, essas coisas aí é brincadeira, né? Então, a mesma coisa quando nós jogávamos junto lá com o Luiz, né, e coisa, quando a gente começou. Nessa época ali o Luiz não jogava ainda no Inter, então? Não. Ali, mas nem nas categorias de base? Não. Ele saiu dali para ir para o Inter, para as categorias de base. Uhum. Quantos anos ele tinha aí, será, nessa época? Ele era novo, tinha o quê? Uns 15, eu acho. Ele era novo. E ele jogava de meia? 15, 16 anos por aí. Ali ele jogava de volante, com nós ele jogava de número 5. Né? E baita volante, né? Tá louco. Sim. Mas daí era piada, né, cara? O nosso time era muito organizadinho. Todo mundo pegava junto, não tinha corpo mole, sabe? Sim. O corpo mole era o Serginho. Pai malandro. Serginho mais malandro não tinha, cara. O Sérgio Vinck era malandro. Aí a jogada saiu, ele se abaixava para arrumar a meia, para não correr atrás dos caras. Olha, cara, aquilo me olha. Eu às vezes me finava, aí tu é malandro, cara. E tu nunca mais treinou, Vico, assim? Não, aí tu vê. Não tem mais campeonato direito? Tu vê, né, o Lucas, assim, ó. Eu treinei, claro que comparado. Desde a categoria de base até o quarentão. O Luiz, eu ia contar antes, o Luiz eu fui treinar depois que ele parou de jogar. Sim, também. Ele parou de jogar, deu um campeonato de 40 anos aqui na cidade e eles me chamaram para ser o treinador lá no Cometa. Daí eu disse, mas já tem? Não, monta o time para nós. Daí eu falei pro Sérgio, o Luiz está por aí, eu acho que eu disse, então vamos assinar ele. Aí assinei o Luiz, assinei o Sérgio, teu pai, e assinei o resto do time, montei o resto do time todo. E aí fomos campeão, né? Só que daí nesse campeonato, quando eu fui assinar o Luiz, ele disse assim, eu jogo, mas eu quero jogar de centroavante. E ele jogou uma vida inteira de lateral ou de volante, né? Comigo aqui jogava de volante, daí depois foi pro Inter, jogou na lateral, né? E aí ele, eu quero jogar de centroavante. Não, tudo bem, não tem problema. O cara, com a categoria que tu tens, se tu escolher jogar no gol, os caras vão deixar tu jogar. Sim. Vai jogar de centroavante. Então foi centroavante esse time. Né? E teve um jogo que nós fizemos, não sei aonde, eu não me recordo aonde que foi, cara. Se foi lá na Cachoeira, se foi no Morro, onde é que foi. O meu ataque era o teu pai e o Luiz naquele jogo. Os dois eram os atacantes, fizeram os gols tudo. Só que um monte dos caras lá, fizeram os gols tudo. E nós fomos campeão. Então, daí tu vê, o Luiz jogou comigo, eu já mais veterano, já mais pro lado de veterano, e ele guri, né, cara? Jovem, antes de ir pro Inter. Daí o cônsul do Inter aqui e o Cláudio Mendes, que era conselheiro no Inter lá, se juntaram aqui, falaram com o Luiz e tal, coisa, falaram com a família e levaram ele pro Inter lá e fazer teste e deu. E aí, passou e nunca mais voltou, né? Ficou sempre lá, jogando sempre lá, né? Então, isso são coisas assim que... Mas daí assim, ó, eu desde guri, categorias de base, feminino, salão, 7, campo, treinando tudo, somando todas as competições que eu ajudei a ganhar como treinador, dá 32. Sonho. Sim. Quem? Eu não sei.
Para mim, o treinador que mais título teve foi o Luxemburgo, que ganhou 26. Claro que eles lá, no profissional, é só no campo, né? Sim. É diferente. Eu aqui era tudo. Sim. Era tudo. Qualquer categoria me chamasse, eu ia lá e tinha. Ganhava. E sabia lidar, não importava se era velho, se era novo, se era meia idade, Sim. se era criança, se era mulher. Tudo eu sabia como conduzir para chegar numa final e ganhar. Né? Então eu tive essa facilidade sempre, né? Mas claro, porque vocês também, né, eram cabeça. É mais fácil quando as pessoas ouvem, escutam e acreditam no que tu está dizendo. Sim. E aí vai lá e acontece. Então... Naquela época do nosso salão, tu lembra de mais alguns guris assim que jogavam? O Alessio jogava também? O Lecinho foi goleiro. Foi goleiro em algum momento? Foi goleiro, um ano ele foi goleiro de vocês. Eu lembro do Cassiano, do Alessio, eu não lembro se... O Ariel, ali da Vila Rica. Tá. E deixa eu ver. O Cassiano lembra todo mundo. O Cassiano não esquece. Eu não lembro todo mundo também. Mas o Cassiano lembra. Eu só lembro de ti, do Cassiano, do Alessio, quem era o fixo do nosso time. Tinha o Fernando da Vila Rica, lembra? O Fernando jogava bem. Lembro do Fernando da Vila Rica que jogava com nós. Ele era o fixo. Eu não lembro todo mundo assim, né? Eu nunca mais vi o Fernando também. Cara. Tu não lembra do Fernando? Eu me lembro. Mais alto, assim, magro, parecia o biotipo parecido com o meu, assim, né? Não, eu me lembro do Fernando que jogava com nós na Vila Rica, da Vila Rica, mas não lembro todo mundo que jogava, sabe? Todo o grupo que a gente tinha ali, tinha os dois irmãos, aqueles dois moreninhos, te lembra? Da onde? Eu não sei, jogaram aquele ano com nós, nunca mais vi, não sei que fim levaram, não sei. Eu acho que eles vieram, moraram aí uma temporada e saíram. Mas era legal, né? Então, essas coisas aí, segura aí, fica falando aí, fala alguma coisa aí. Eu vou dar uma conferida aqui. Mas então tá, ô Lucas, tu ainda tem alguma coisa que tu acha assim que nós podemos colocar ou... Não, assim, desde o dia que me convidou eu fiquei pensando assim, a gente vai falar sobre a época lá, né, do salão. Tu vê, eu pensei que ia ser menos tempo, mas já tem uma hora. Brincadeira. E ali foi o início de tudo nosso, assim. Mas nós também falamos daí da época que vocês jogaram comigo, mas também falamos do Inter, falamos da época que teu pai jogou, que o tio Luiz lá jogou, né? O Luiz Carlos Vinck, eu digo tio teu, né? E vocês todos aí, então a gente acabou falando de outros assuntos que nem foi só a nossa história no futebol, né? Falando mais história aí sobre o internacional também, porque vocês também foram tudo colorado, né? Sim. Então, família toda colorada, então... É isso aí. É muito legal relembrar, assim. Mas então tá, Lucas, eu vou te agradecer, né? E depois a gente vai, uma sinuquinha ali, a mesa tá ali esperando, né? Eu mandei assar um salsichãozinho pra nós lá, fazer um beliscão ali, tem 1 litrão de Coca-Cola, porque tu, pra ir pra São Leopoldo dirigindo não pode tomar chopp. Eu até tenho um choppinho gelado ali, sabe, coisa, mas daí sozinho também não. Sim. Só quando vem a gente toma um choppinho. Então tá. Então te agradeço e tá. Obrigado pelo convite, foi muito legal esses tempos, fazia tempo que eu não te via, a gente se encontrou na rua uma vez, né? Eu tava indo num imóvel ali e a gente se encontrou na rua. Aquele dia eu me emocionei. Tu se emocionou. Eu me emocionei. Fazia muitos anos que a gente não se via, né? Eu me emocionei. E agora a gente tá aí, trocando uma ideia. Então, depois daquele dia a gente já se viu outras vezes, aí a gente já se encontrou mais, né? Mas fazia muito tempo que eu não via ninguém de vocês lá. E quando eu te encontrei na rua ali, cara do céu, me bateu uma coisa assim. Eu me emocionei. Quase que eu não seguro, né, cara? Meu Deus do céu. Então tá. Te agradeço, tá?
Agradeço a tua presença aqui, foi meio, né? A gente ia fazer ao vivo, mas aí deu problema aí com o teu celular, então a gente acabou fazendo como eu fiz com teu pai e tal, depois, né? Eu fiz com outros também aqui já, assim, lado a lado aqui, batendo papo, né? É que lado a lado fica mais complicado, porque se a gente tem que ficar olhando lá para lá, sabe? E às vezes o cara olha o outro aqui, daí, sabe? Daí é complicado. Mas fica legal. E se fosse tu ao vivo, teu celular e eu no meu, aí fica repartido no meio ali e a gente fica olhando para a tela, né? Sim, aí não tem, a gente tá olhando para os lados e tal. Eu até tive que dar uma saidinha aqui, porque meu netinho começou a gritar ali fora, né? Mas, então tá. Vamos fechar então, né? E aí vamos postar lá. Tá? Valeu, brigadão aí e até o próximo. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal, gente.